Fique agora com o Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz. Oferecimento Cressol, cada vez mais perto de você. Olá, muito bom dia! Final de semana chegou e começa agora mais uma edição do Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz. Acompanhe comigo os destaques do programa de hoje. Hoje você vai saber por que a aveia é um cereal tão importante e versátil para a alimentação dos animais e preparação do solo. Outro cereal em destaque é o sorgo. Já mostramos ele semana passada e hoje o produtor vai nos contar como tem sido a experiência com essa cultura nova na nossa região. E a chuva chegou para aliviar um pouco os produtores de milho e feijão que devem começar o plantio nos próximos dias. O Bom Dia Rural começa agora. Começamos o Bom Dia Rural de hoje falando sobre a aveia, um cereal muito versátil e que é produzido entre o outono e o inverno e que traz muitos benefícios às propriedades, mas que também precisa de cuidados especiais. A aveia é um cereal de inverno, considerada uma planta mais rústica e resistente se comparada às outras culturas da temporada, como o trigo. Faz parte das lavouras de 95% das propriedades rurais da região. É uma planta muito versátil, usada para a produção de grãos, cobertura de solo, pastagem, feno e silagem. A aveia é cultivada entre o outono e o inverno. A semeadura ocorre anualmente entre março e julho. O principal sistema utilizado é o plantio direto. O espaçamento deve seguir semelhante à cultura de trigo, de 0,17 a 0,20 metros. A temperatura ideal para a semeadura fica acima dos 7 graus. Entre as variedades com alta produtividade estão a aveia branca, amarela e a preta. Na região sudoeste do Paraná, a espécie que tem maior espaço nas propriedades rurais é a aveia preta, por ser um tanto mais rústica e resistente a pragas e doenças. A maior parte dos produtores rurais fazem uso da aveia na cultura de inverno para a cobertura de solo, pastagem, feno e silagem. De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IAPAR-EMATER, neste ano a produtividade foi um pouco inferior. A principal razão foi a estiagem prolongada no início do outono, que atingiu maior parte das lavouras, prejudicando o processo de germinação das plantas. Como o período de estiagem ele prejudicou um pouco no início do ciclo da aveia, alguns produtores não tiveram um desempenho satisfatório dela a campo. Então, alguns tiveram a necessidade de adicionar um pouco mais de volumoso na dieta, como é o caso da silagem ou dos fenos, para poder contemplar a alimentação volumosa desses animais. Todos os produtores de leite aqui da região se utilizam da aveia, né? E ela pode ser tanto plantada solteira, só a aveia, ela também pode ser sobressemeada em pastagens anuais e ela também pode ser consorciada com outras gramíneas, como é o caso do azevém, que também é bem comum aqui da região, e também existe a consorciação com leguminosas, né? Que pode estender o uso da aveia até meados da primavera em pastejo. Bom, a pastagem de aveia ela é bem comum no uso tanto para ruminantes como para monogástricos, ovinos, bovinos, equinos. Ela é uma pastagem de boa digestibilidade, boa aceitação, ela tem altos teores de fibra e também teores proteicos, né? Uma pastagem de aveia ela varia entre 14% a 22% de proteína bruta. Isso vai depender das condições climáticas, das condições de solo e também do manejo durante o pastejo que o produtor fizer nessa área, né? A gente sugere a altura de entrada nesse material de aveia entre 25 a 30 centímetros de altura. Isso vai acontecer ali em torno de 6 a 8 semanas depois da germinação das sementes. E a altura de saída preconizada é de 12 a 15 centímetros. Então, tira-se os animais quando a aveia ainda está nessa altura para que ela ainda tenha reserva para uma rebrota mais vigorosa para a próxima passada dos animais em pastejo rotacionado.
É muito importante a gente prestar atenção tanto na qualidade quanto na quantidade de volumoso de uma propriedade, porque o custo de produção é formado principalmente pela alimentação, que chega até 70% dos custos dentro de uma propriedade. Então, se o produtor conseguir produzir alimento de qualidade e em quantidade satisfatória dentro da propriedade, a gente pode otimizar essa atividade, diminuindo os custos de produção. Quase 100% dos agricultores que utilizam o plantio direto, eles utilizam o plantio de aveia como preparo de solo para posterior plantio das culturas de verão, em plantio direto, ou seja, cultura de feijão, soja e milho. Então a aveia, essa cultura da aveia, ela deixa uma produção de biomassa em torno de aproximadamente 6 a 8 toneladas por hectare de matéria seca. Ela aumenta as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Ou seja, as propriedades físicas é pelo volume de raiz que ela produz. A propriedade química que ela melhora seria pela reciclagem de nutrientes e pela liberação de ácidos orgânicos no solo, que ajudam a mineralização de outros nutrientes disponíveis no solo. As propriedades biológicas seria pela decomposição dessa biomassa, ela aumenta o teor de matéria orgânica desse solo. Outra vantagem, ela reduz o impacto da gota da chuva diretamente ao solo, fazendo com que essa gota, que ela cai com força no solo, ela não desagrega, evitando assim a erosão laminar e até mesmo por sulcos. Diminui a irradiação solar diretamente ao solo, diminui também a incidência de ervas daninhas. E em períodos de estiagem, a cultura plantada em cima dessa palhada de aveia, esse solo segura a umidade por mais dias nesse período, então a planta resiste um pouco mais em cima dessa lavoura. A dica que a gente deixa é o produtor, se ele tiver alguma dúvida na hora da implantação ou correção de solo, ele que procure um técnico de sua confiança, né, das cooperativas, das casas agropecuárias, até mesmo nós da Emater, que a gente está ali para esclarecer as dúvidas e ajudar no que for preciso, né? Fique bem informado, fique por dentro. Este ano, o Brasil registrou crescimento recorde na produção de grãos, alcançando a marca de 250 milhões e meio de toneladas, o que, segundo a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, representa 8,5 milhões de toneladas a mais do que a safra 2018-2019. E falando especificamente sobre a cultura do milho, somadas todas as safras, o país chegou a superar 100 milhões de toneladas, com uma área de 18,5 milhões de hectares. O crescimento da produção de grãos e seus consecutivos recordes são resultados de constantes investimentos dos produtores brasileiros em novas tecnologias. E este é um dos motivos pelos quais a Bayer está apresentando ao mercado o pré-lançamento de 2 híbridos das marcas das sementes Agroceres e Decalb. As novidades que foram desenvolvidas especialmente para a região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estão disponíveis no mercado para a safra verão 2020-2021. As sementes Agroceres têm o destaque o AG9021 Pro 3, híbrido de ciclo hiper precoce, que complementa as soluções da marca para os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A novidade chama a atenção por sua capacidade de ampliar a rentabilidade do agricultor devido ao seu altíssimo potencial produtivo, aliado à hiperprecocidade do ciclo. Já a marca Decalb realiza o pré-lançamento do híbrido DKB 235 Pro 3, que associa um ciclo rápido de produtividade e seu alto potencial produtivo, aliado à sanidade foliar, elevam o híbrido a um nível superior em termos de produtividade, fortalecendo assim o portfólio da Decalb na região sul do país. Cerca de 400 produtores terão o privilégio de testar o DKB 235 Pro 3. Já o AG9021 Pro 3 será testado por cerca de 200 agricultores.
E agora o nosso canal direto com a Consultoria Scott. Olá pessoal, eu sou o Lucas Souza, sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria e comentando sobre o fechamento do mercado do boi gordo nessa quarta-feira, então nós temos observado um cenário de preços firmes, né? As indústrias estão trabalhando com cautela nas compras de boiadas em função do consumo de carne bovina comedido, né, com a proximidade da segunda quinzena do mês, que é um período de menor consumo, e também do quadro aí de crise econômica, né? Mas por outro lado, a oferta de boiada no mercado é pequena e as exportações vêm tendo um bom desempenho, o que são os fatores aí que dão sustentação às cotações da arroba do boi gordo. Em algumas regiões onde as indústrias precisam alongar suas escalas de abate, acabam saindo no mercado ofertando preços maiores e é observado alta aí nas cotações, né? Então, com isso, nós tivemos no fechamento do mercado de hoje alta em 11 das 32 regiões de pecuária monitoradas pela Scott Consultoria, e nas demais regiões houve estabilidade nas cotações nessa comparação dia a dia. Então, foi esse o comportamento do mercado no dia de hoje. Eu agradeço a todos aí pela atenção e até a próxima. No próximo bloco, você vai conhecer um produtor de 2 vizinhos que pela primeira vez investiu na cultura do sorgo. Será que valeu a pena? Eu volto já. A Cressol é para todos e se mantém ao lado do setor que nunca para. O agro, esse gigante da economia que precisa cumprir seu ciclo. E o crédito da Cressol atua em 360 graus, apoiando o produtor rural em todas as fases e estações. Para manter o agro em movimento, conte com o crédito rural da Cressol. Crédito para quem nunca para. O seu caminho é feito de escolhas. Para nós o que importa é que você conquiste seus objetivos, que realize seus sonhos e torne concreto o seu futuro. No que somos especialistas? Somos especialistas em desenvolver produtos de alto padrão e durabilidade, com atenção aos detalhes e projetando um futuro mais consciente e ecológico. Pavimente blocos e pavers, porque nosso negócio é concreto. O coronavírus atingiu em cheio os mais vulneráveis. Meu nome é Aquiles Gonçalves e estudo no Colégio Estadual do Paraná. O meu medo era... lição eu posso fazer, né? Mas e a merenda? Como que eu ia fazer, né? O governo do estado está fazendo a merenda chegar na casa do Aquiles e de mais 230 mil famílias. Sorte que minha mãe pode ir lá na escola buscar a merenda para trazer aqui para casa, né? O governo do Paraná trabalha para proteger a todos. Paraná, governo do estado. Bom Dia Rural é o programa de quem planta e produz. Investir em energia solar é ter a garantia de economia de até 90% na conta de luz. Economia, sustentabilidade, rentabilidade e valorização do seu negócio é com a Energisol. Desde 1969, oferecendo o cardápio mais tradicional e completo de Francisco Beltrão. Venha passar bons momentos com a sua família e apreciar o melhor churrasco da região. Churrascaria Marabá, sabor irresistível que surpreende. Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz.
Eu sonhava, não só sonhei quanto tenho escrito, eu sempre tive isso claro. Eu faço cerveja porque, além de gostar do que eu faço, além de tudo, ainda vejo como uma possibilidade de trazer desenvolvimento para a família e para a região. A diferença do sonho para a ação não depende só de você, depende de todos aqueles que você vai envolver. Meu nome é Valmor Bandeira, eu sou cervejeiro e atualmente cuido da cervejaria Ágape. Eu lembro que na idade que, mais ou menos entre os 5, 6 anos, eu gostava muito de recolher vidrinhos e simular um laboratório. E me via trabalhando assim com aqueles vidros, com aquelas diferentes cores. Então, desde pequenininho, eu me habituei à ideia de trabalhar com experiência. Quando meu bisavô veio para cá, a uva era uma forma de subsistência e já fabricava um vinho. E eu, pensando em trazer um pouco de desenvolvimento para a região, resolvi vir para cá e começar a construir isso aqui devagarinho. Então, acreditar que uma cervejaria colocada no interior de um pequeno município vai dar certo é um tanto arriscado. Se você tem uma origem humilde, Se você começou devagarinho, como é que você vai guardar dinheiro para fazer algo assim, A Cressol foi um ponto significativo de mudança. Ela me permitiu ajudar a realizar tudo o que eu planejei aqui. A gente já tem 25 famílias vivendo, é quase um sistema cooperado. Os recursos vieram na medida que a gente precisou. Então se estabeleceu uma relação de confiança. É muito bom trabalhar assim, é muito fácil trabalhar assim. Eu acho que eu teria começado antes, com muito mais empenho. Só isso eu teria feito. Mas a gente tinha dedicação e eu sempre tive a certeza de que tudo que você faz colocando carinho e um esforço ou boa vontade vai dar certo. Então eu até brinco que a gente não faz bebida aqui. O nosso negócio é fazer felicidade líquida e trazer lazer para as pessoas. O Paraná obteve reconhecimento nacional de área livre de febre aftosa sem vacinação, uma conquista histórica para o setor agropecuário. A Instrução Normativa número 52, que concede o título ao Paraná e outros 5 estados, foi assinada essa semana e passa a vigorar dia 1º de setembro. A medida deixa o Paraná mais perto do reconhecimento internacional pela Organização Mundial de Saúde Animal. Com isso, o setor vai garantir a abertura de novos mercados e atrair investimentos com a potencialização das cadeias de suínos, peixe, frango, leite e pecuária bovina de corte. O último foco de aftosa no estado foi em 2006. Desde outubro de 2019, está proibido o uso e comercialização da vacina contra a febre aftosa no Paraná. A vacinação foi substituída pela campanha de atualização de rebanhos, que começou dia 1º de maio deste ano e, por conta da pandemia, foi estendida até 30 de novembro. O cadastro é obrigatório para garantir a rastreabilidade e a sanidade do rebanho. As inscrições para o Pense Agro, Hackathon Online da Escola Agrícola 4.0, terminam neste domingo, dia 16. A maratona de inovação, promovida pela Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares do Paraná e pelo governo do estado, tem o objetivo de fomentar a cultura da inovação na agricultura familiar e busca por soluções que possam ser aplicadas no ensino técnico agrícola do estado. Para se inscrever, basta acessar o link Inscrição no site penseagro.pr.gov.br.
O evento acontece entre 21 e 23 de agosto e é voltado principalmente para estudantes dos colégios agrícolas do Paraná. Mas a participação também é aberta para professores, pesquisadores e profissionais da agricultura ou da inovação. Os participantes deverão criar soluções para os desafios propostos dentro de 3 temas: energias renováveis, uso e reuso de água e horticultura em condições climáticas adversas. As soluções passarão pela avaliação de um júri e as 3 melhores serão premiadas. No programa passado, nós falamos sobre o sorgo, uma cultura relativamente nova na região sudoeste do Paraná. E hoje nós vamos conversar com o produtor Leandro, que pela primeira vez investiu no cereal que é o 5º mais consumido no mundo. O sorgo é uma cultura nova na região sudoeste do Paraná. No município de Dois Vizinhos, os produtores rurais estão começando a investir na cultura como uma alternativa produtiva. A variedade plantada aqui é o sorgo granífero-alvo, em que o produto principal é o grão. Um dos diferenciais é que o sorgo é uma cultura precoce, tem um ciclo de produção de 115 dias. É uma planta mais resistente se comparada às outras culturas de inverno. Tem baixo custo de implantação e ótima produtividade. O cultivo, manejo e colheita é semelhante aos outros cereais. A planta ainda pode ser usada para a cobertura de solo, alimentação animal e também para o consumo humano. A primeira vez que a gente plantou esperando uma lucratividade, né, pois ser uma cultura de um baixo investimento, né, perante as outras da época, e pensando exclusivamente em rotações de cultura, né, cobertura de solo, palhada, mas não fomos num ano feliz, né, por ter um ano de muita estiagem, né, e pegou um pouco a geada agora no tarde também. Então, pensando em lucratividade financeiramente, esse ano foi péssimo, né? Então, por os fatores climáticos que aconteceu. Então, produziu muito pouco. Mas, pelo outro lado, se pensar em solo, palhada, foi ótimo. Apesar das percas, o produtor ainda se mantém otimista. A ideia é continuar investindo na cultura no próximo ano. O sorgo é uma das culturas que, mesmo após a colheita, gera inúmeros benefícios para a lavoura, como disse o produtor. Do plantio até a colheita, a planta produz uma grande quantidade de palhada, que pode ser usada para a cobertura e também para a preparação do solo para o plantio direto da próxima cultura. Agora é a hora do abraço. Neste sábado, dia 15 de agosto, feriado municipal em Francisco Beltrão, é a padroeira do município, Nossa Senhora da Glória. Quem está de aniversário é a Juliane Paludo, que sempre acompanha o nosso programa, a Prof. Ju. Então, Prof. Ju, um grande abraço virtual para você e feliz aniversário. E se você também quiser parabenizar alguém aqui no nosso programa, manda um recado para a gente no nosso Facebook do Bom Dia Rural. Com vocês agora, Minuto do Tempero. Bom dia, pessoal, meu nome é Roger Siqueira. Hoje eu vim apresentar para vocês uma tortilha espanhola muito simples de fazer e muito deliciosa. Vem comigo! O que a gente vai precisar de ingrediente vai ser 5 ovos, uma cebola e 5 batatas. É só isso mesmo que precisa. Então, assim que eu coloco a batata para dar uma fritadinha, eu jogo a cebola em cima. Eu sempre deixo no fogo médio, porque eu não quero deixar a batata ficar torradinha. Eu gosto de deixar ela meio ponto. E aí eu deixo a batata e a cebola por uns minutos para dar aquela consistência de moleza dentro da batata. Eu vou colocar 5 ovos.
Então, quando eu vejo que a batata ela já está um pouco mole, eu não posso deixar ela ficar muito tempo também, eu tiro e coloco junto com os ovos. Tiro a batata aqui, eu deixo escorrer um pouco do óleo e também eu coloco a cebola junto, não posso esquecer da cebola, para ficar aquele sabor gostoso. Assim que eu colocar o óleo na panela, eu já jogo a batata e o ovo junto. Eu sempre gosto de deixar em forno médio para não queimar. E também eu sempre gosto de deixar para colocar o sal no final. Assim, aí já tá dando consistência parecido com um omelete. E eu pego a parte de baixo e jogo para cima. Então eu vou dar uma dica muito simples que para ela ficar mais suculenta por dentro. Eu terminei, eu coloco o prato em cima e deixo um pouquinho, porque o vapor vai refogar um pouco por dentro e vai dar mais consistência dentro da tortilha. Essa é uma tortilha espanhola, ela rende para 3 pessoas, é um prato muito simples de se fazer e muito deliciosa. É um bom apetite para todos e um bom final de semana. O nosso próximo encontro já está marcado, aos sábados, 8h30 da manhã na TV Sudoeste. E se você perdeu ou quer rever os nossos programas, corre para as nossas mídias digitais, no Facebook Bom Dia Rural TV. Um grande abraço e até semana que vem!